contrário, que a palavra-chave vai ser linguagem neutra, porque eu tava, enfim, usando as redes sociais aí essas semanas, e a linguagem neutra é um assunto que tá bem forte, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, acompanharam isso, mas são reivindicações aí do pessoal do movimento LGBTQI+, né? São várias letras aí na sigla, que a língua portuguesa ela tem que se adaptar aos formatos de gênero atuais, né? Então tem gente que já não se reconhece nem masculino nem feminino, então tem que essa ideia propõe algumas mudanças na língua portuguesa e é um assunto que está sendo bem discutido assim, ele pode aparecer nas provas, então eu vou falar com palavra-chave, mas é só porque eu queria trazer o comentário mesmo, que eu acho que pode ser um tema interessante e de qualquer forma é interessante de se pesquisar também, como um contexto brasileiro. Mano, parece pi, né? 3,14, não sei o que. O pi da humanas é a sigla política. Mas enfim, todas as letras têm sentido, tá, gente? Pesquisem aí depois, vocês não sabem. Eu só queria trazer esse comentário, porque eu vi que é um tema que realmente, assim, além de estar sendo muito falado, ele tá bem polêmico, assim. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, e tem gente que não tá entendendo a proposta. Tem gente que tenta explicar e explica também bagunçado. Eu acho que vale uma pesquisada legal, assim, porque pode aparecer, né? Eu lembro que em algumas provas atrás apareceu o dialeto, né? Homossexual, que é baseado em, em línguas africanas, então, enfim, pode ser uma coisa aí. É bem atual, né? Então, pode aparecer. Agora eu vou para conteúdo mesmo. Só compartilhar a tela aqui. Bom, então é continuidade, né? Do, do tema da. Pera aí, gente, deixa eu só fazer um negócio aqui. Tem um sol na minha cara. Não basta o sol tá me fritando, ainda tem que me deixar cego aqui, com a janela na frente do computador. Bom, então, é a continuidade, né, da aula anterior, que foi a poesia durante a segunda fase do modernismo. Então, na prosa, tem um, uma questão específica da prosa mesmo. A poesia também tinha, né? Tinha essa coisa bem pessoal, tinha um lance de tristeza muito presente. A prosa é interessante porque ela vai para um outro lado, né? Ela não é tão subjetiva aqui nessa fase, ela é mais focada numa linguagem um pouco mais direta, até jornalística de certa forma. E ela recebe esse título também de prosa regionalista, pode aparecer assim nas provas, assim, pode falar segunda fase modernista, e aí se for a prosa vai referenciar algum autor, alguma coisa. Pode falar nas provas, né? Romance de 30, que vai ser também a prosa modernista da segunda fase, porque é essa data, né? 1930 a 1945. E pode aparecer também prosa regionalista. Por que regionalista? Porque aqui os autores eles estão de novo, assim como lá no pré-modernismo, não sei se vocês lembram, mas eles estão interessados em contextos locais. Apesar de todos eles terem características parecidas, eles terem pode dizer, uma proposta central, cada um deles vai pensar um espaço específico, especialmente aqui dentro do Brasil. Então, o contexto regional ele vai ser muito importante, vai trazer personagens, vai trazer questões históricas, a própria geografia vai, assim, o cenário vai ter uma dedicação a isso, assim, vai aparecer com bastante força nas obras. Por isso esse título prosa regionalista, né? E porque os autores também, a maioria deles não é de São Paulo nem do Rio de Janeiro, né, nem de Minas Gerais, que são
eram os focos do país na época, né? Eles vêm aqui da Bahia, do Ceará, né? Dessa uma outra região. E é regionalista, né? Isso é questionável também, porque quando fala de São Paulo não é regionalista, né? Mas a gente fala do Nordeste é regionalista. Então, enfim, mas é um título que se deu para identificar esse romance e para que seja lembrado desses autores também. Aqui, essa obra aqui é do Portinari, é uma série dele, que tá no MASP, não dá para visitar, né? Atualmente, eu acho que tem visita online do MASP. Tem um acervo deles lá. O Portinari, ele é um pintor modernista, já comentei dele, né, na primeira fase, mas nesse período ele vai fazer essa série chamada Os Retirantes, que vai ter muito a ver com o contexto do Nordeste, com uma questão de êxodo rural, com o abandono do Estado, com tudo que se relaciona a essa produção literária aqui. Por isso que tá aqui, né? Esse slide não é meu, peguei na internet de novo. Slide bem legalzinho. Então aqui características principais que valem para todos os autores, né? Então, essa consciência do subdesenvolvimento no sentido de que, em relação a outras partes do mundo, em relação a outras partes do mundo, o Brasil foi um país assim atrasado no sentido industrial, econômico e de organização econômica mesmo. Então ele era subdesenvolvido. E dentro desse processo ainda, você tem muitas coisas que não foram trazidas, que não foram discutidas, que ficaram simplesmente à margem, que vai ser o caso justamente desses personagens das obras que eu vou trazer aqui. Essa questão do neorrealismo, porque é um resgate dessa perspectiva direta, objetiva, né, de estudo psicológico. As características do realismo lá do Machado de Assis, elas vão aparecer novamente aqui nesses autores, vai ter um resgate disso. Não que seja necessariamente por uma referência ao Machado de Assis, é muito mais por uma necessidade desses autores mesmo de trazer um conteúdo dessa forma, de não ficar romantizando em cima, de deixa eu ver, não poetizar muito, é uma coisa um pouco mais direta e reflexiva mesmo em torno disso, que é uma característica bem realista, né? E é novo porque é num contexto diferente, não é mais naquele contexto de tratar da burguesia, né, e desses personagens, assim. São outros personagens que aparecem, é um outro local, é um outro contexto, enfim. Por isso que é um novo realismo, neorrealismo. Radicalização ideológica, todos os autores aqui vão ter afiliações comunistas, tá? Não simplesmente assim por eles demonstrarem um posicionamento ou coisa do gênero, eles vão ter afiliações no sentido de alguns deles estavam presentes na fundação do Partido Comunista Brasileiro, participaram da coluna Prestes, por exemplo, né? Então foram perseguidos durante o Estado Novo. Vocês estão vendo esses que aparecem na tela, essas falhas? Porque é um do meu PC aqui. Não muda nada porque eu estou falando no celular, mas eu não sei se está atrapalhando aí o visual. Isso aqui dá para ver? Falha não? Ah, beleza. É porque é o. Enfim, tá normal. Porque o meu fica aparecendo uns avisos do Zoom aqui, que o meu áudio tá zoado, mas tô falando pelo celular, justamente porque o meu áudio tá ruim. Enfim, continuar aqui. Então eles têm essa aproximação muito forte com o comunismo. Eles vão, como eu falei, vão ser perseguidos no Estado Novo, vão ter livros queimados, vão ser presos, alguns autores vão ser presos, porque vai falar que é pensamento subversivo ou aproximação ao comunismo. Isso é uma coisa interessante, gente, que, que o governo atual parece tentar trazer de volta, né? Que é assim, comunismo é crime, né? Era de fato criminalizado, assim. Então, se você... Eu tenho uma amiga minha que estuda essa parte de história, assim, e ela já mostrou fichas criminais em que realmente está escrito assim, o crime da pessoa é comunista, afiliação comunista, porque ela manifestou um pensamento num texto, ou porque ela citou algum autor, ou alguma coisa do gênero, ou alguma organização, e aí era uma coisa de fato criminalizada dentro do Estado Novo, né, e dentro do Vargas. Lembrar que é um contexto muito difícil politicamente, né, a gente está aqui
30 e 45 ocorre um evento fundamental para a história, que é a Segunda Guerra, né? Você tem um mundo aí em caminhos de polarização, então essas afiliações políticas do país pesavam muito em cima dos autores. Então, como eles tinham um posicionamento em oposição ao que era do Estado, eles acabaram sofrendo muito com essas questões políticas. Eu vou me aprofundar mais depois na proposta política desses autores, porque não é assim uma coisa, não é um, quando se fala comunismo, não é uma coisa pura, assim, simples, como se eles pegassem o Marx e tentassem trazer, eles dão uma adaptada e tem outras reflexões em cima. Enfim. Predomínio da narrativa regional, que é isso que eu estou falando, né? Não é só colocar esses personagens dentro do contexto, era trazer de fato uma história que se, que se relacionasse com o personagem, que tivesse uma representação fiel da realidade, assim, uma verossimilhança. Então, essa narrativa muito específica, assim, né? Denúncia social. Claro que, assim, só de você trazer o tema, às vezes você já faz uma denúncia, mas como esses autores tinham, de fato, um engajamento político muito forte, então eles vão, de fato, usar essas obras como uma forma de crítica. Você vai ter personagens que representam questões do Estado que o autor quer trabalhar, né, coisas desse gênero. Então tem um esforço de denúncia, assim, por trás dessas obras, né? E o romance psicológico, porque tem um lance de estudo desses personagens, né? Então tentar trazer as particularidades que esse local, que a influência do local causa nos personagens, né? Como que era a criação lá dentro, como eram os diálogos, enfim. Esse estudo que é do local e que é do personagem também. Quando fala personagem é de forma geral, assim, no caso do Vidas Secas, né, que eu acho que é a obra mais lembrada nesse contexto aqui, você tem a baleia, né? Tem que é um animal, um cachorro, o cachorro chama baleia, e, e vai ter um estudo em torno dele e da relação ali com aquele grupo e tal. Enfim. Aqui o contexto bem breve, porque eu já comentei um pouco e também porque eu já trouxe na aula passada, mas é assim, esse Brasil crescendo com muitos problemas, essas pessoas ficando à margem, uma industrialização muito centralizada, muito localizada em cidades centrais e outras partes do país ficando em abandono, uma exploração de terras desigual, enfim, esses problemas que permanecem, de certa forma, até hoje. A Segunda Guerra Mundial e essas crises de 30 e 40. A crise de 30 ela é, de fato, uma influência da crise de 29, né? Você tem a quebra da bolsa lá nos Estados Unidos, e aí tinha uma relação do Brasil também, que é uma coisa que também permanece até hoje, dessa economia que tenta se pautar no mercado externo, né? Numa relação com outros países e tal, enfim. Então é uma coisa que afeta bastante aqui. Vai ter essas questões políticas também. Você tem a mudança da dinâmica política aqui no país, né? De ter as oligarquias e de passar depois para a república, café com leite, depois essas tentativas de golpe, depois golpe, enfim. Tem muita mudança política nesse período aqui no Brasil. É uma crise assim bem complexa. A questão da bomba de Hiroshima, que tem um impacto forte, considerando o contexto social, porque essa bomba, assim, tem a relação com a guerra, mas tem muito uma questão, assim, de afirmação de poder, né? Afirmação de hegemonia, de, de que está acima de qualquer outro país, assim. Se você tá contra mim, eu tenho bombas atômicas, irmão. Você não tem nada, entendeu? Eu falo de jeito meio tosco, mas é isso, né? A crise da Bolsa, que é a crise de 29, que eu comentei. Essa crise cafeira, eu comentei na outra aula também, que é o café não tem mais mercado. Então o Vargas ele começa a queimar café para que quando você tem menos de um produto, ele começa a custar mais, porque você tem um produto que é tão popular, que tem uma procura tão grande e que durante muito tempo é, fundamentou a economia de alguns locais aqui no país. E o contexto do comunismo. Comunismo.
né? Que eu já comentei que vai ter na obra dos autores, mas é uma coisa que estava dentro do espectro político mundial, né? De forma geral aí. Ah, é interessante o contexto da América Latina com relação ao comunismo, porque você tem os líderes comunistas russos, né? Lá, acho que vocês já viram Revolução Russa. Então você vai ter o Lenin, né? Aí tem uma divisão ali do Trotsky, do Stalin e tal. O Trotsky ele vem para a América Latina, não sei se vocês sabem disso, mas ele mora durante um tempo até com a Frida Kahlo e ele morre inclusive na casa da Frida Kahlo, num, num golpe lá. Ele é atacado lá dentro da casa. E E aí você vai ter essa união trotskista e essa influência dessa vertente do comunismo aqui no Brasil. Então, o Brasil ele já tem uma vertente muito específica, assim, dessas manifestações políticas. Ao mesmo tempo, você tem esse Estado do Vargas, por exemplo, tentando se aproximar de um pensamento econômico mais aliado aos Estados Unidos. Você vai ter algumas coisas também de aproximação com a Alemanha. Não sei se vocês já viram isso, mas na época do Vargas tem é proibido judeu, proíbe assim algumas identidades, né? Algumas pessoas, e aí você percebe que tem essa coisa de preconceito também em torno, enfim, esses são contextos mais específicos que vocês vão ver. Vocês veem em história, tô só trazendo para dar uma contextualizada. Então aqui as características neorrealistas, né? Esse romance com denúncia social, tentando se pautar na realidade, não simplesmente ficcionalizando ou sendo uma coisa que é simplesmente pessoal do autor. Todos os autores vão ser muito estudados, assim, eles vão a fundo nos contextos para entender. Essa documentação da realidade brasileira, isso é uma outra coisa interessante, vários deles têm uma aproximação com o jornalismo. Vão trabalhar em jornais, vão fazer textos críticos e tal, enfim. Então, eles têm esse lado muito de registro também, que não é só comentar uma coisa, mas é trazer como ela era de fato, para que as pessoas entendam como era aquele contexto. Esse regionalismo, né, que é essas identidades em diferentes regiões do país, assim. Questões, por exemplo, no Capitães da Areia, que é uma das obras, você vai ter o fato do candomblé, né, que é uma religião até hoje muito forte na Bahia. Enquanto que no Vidas Secas você já não tem esse contexto, porque é um outro local. E ele vai falar muito mais de questões econômicas e de miséria e tal, enfim. Então, questões que são particulares assim a cada local vão ganhar força aqui. O Resumance trata do surgimento da realidade capitalista, próximo das pessoas, os movimentos migratórios, miséria, fome, a seca, entre outros temas. Então, essa realidade capitalista no sentido do desenvolvimento econômico mesmo que se instalava no país, que era um desenvolvimento a partir da exploração dos recursos naturais, o caso do café, por exemplo, é uma ideia dessas, e da industrialização, né? Só que assim, quando você industrializa um ponto do país, se você pensa no Brasil, o Brasil ele é continental, o Brasil é gigantesco. Então não dá para esperar que um sertanejo ou que sei, uma pessoa que vive no Ceará, ela vai conseguir fazer um êxodo para chegar no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou Minas Gerais, ou qualquer cidade que tivesse numa industrialização mais forte. Então essas pessoas elas ficavam numa espécie de miséria. E aí você tinha grandes senhores nesses locais que dominavam terras e que assim exploravam trabalhadores. E aí você tinha esse contexto totalmente de desamparo, enquanto que um outro local era de total exploração econômica. Então essa instalação capitalista econômica aqui no Brasil foi de fato em cima de exploração mesmo, de recurso e de influência econômica de alguns locais. Aí o primeiro romance publicado é A Bagaceira, que é do José Américo de Almeida. Ele, assim, considerado o primeiro romance porque ele traz essas características de um contexto local, do âmbito da seca, do âmbito rural, né, mas que também não dava condições para que essa pessoa tivesse uma vida plena, né,
Vida digna. Ele é anterior à geração de 30 porque justamente ele é uma espécie de marco inicial, assim, né? Até aqui ficou alguma dúvida? Qualquer coisa vocês vão mandando aí no chat. E agora eu vou entrar já nos autores. O contexto já foi, as características gerais também. Firmeza. Então, a primeira autora, uma mulher, né? Eu já venho falando nas últimas aulas, a partir do modernismo, as mulheres vão tomar um espaço importante dentro da literatura nacional, apesar de ainda muito difícil com isso. Nessa relação, a Raquel de Queiroz, por exemplo, ela vai ter um reconhecimento até um pouco tardio, considerando os outros autores, mas, enfim, é um momento em que a literatura das mulheres vai ser importante. E uma outra coisa importante também, não é porque ela é mulher que ela escreve a partir da perspectiva feminina, né? A Raquel de Queiroz, por exemplo, ela está inserida dentro de características que todos os outros autores trazem, até porque ela tem a questão desse documental, desse realismo, então não tem espaço para esse subjetivismo e tal. Quando vocês verem alguém falando, ah, é porque a mulher escreveu e tem uma sensibilidade e tal, questionem, deem uma interpretada assim, porque pode ser também uma forma de interpretação que tá se baseando mais no gênero da pessoa do que de fato na proposta de escrita mesmo. Então aqui, a Raquel de Queiroz, ela é do Ceará, né? Vai ser a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras em 1970. Tá? Isso bem depois da geração, ela vai ter importância nesse momento, mas é o que eu falei, vai ter um reconhecimento bem posterior, vai entrar na Academia Brasileira de Letras em 1977, e nos anos 90 ela vai ganhar o Prêmio Camões, primeira mulher também a ganhar o Prêmio Camões, né? Isso tem pouco mais de 20 anos, né? Então é uma mulher assim de fato muito importante para a literatura brasileira. Aqui um trecho dela que é interessante. Ela fala, na verdade, eu não gosto de escrever. Se eu morrer agora, não vou encontrar nada inédito na minha casa. De fato, essa é uma característica interessante. As grandes obras dela são obras em que ela se propôs a escrever, sentou e fez. O 15, por exemplo, é uma obra em que ela estava num período com uma suspeita de tuberculose, ficou internada no hospital e no hospital ela escreveu toda a obra. Então ela sentava para fazer, quando ela queria fazer, ela fazia. Ela não tinha essa coisa de ficar produzindo o tempo todo. É interessante para pensar no processo do autor e pensar também que fica muito atual, né? Porque ela senta para escrever e escreve tudo assim, bem rápido. Então não dá tempo daquela obra ficar presa num contexto que já passou. Ela fica muito calcada na atualidade, né? Isso é bem interessante pensar que um autor dessa época e com essa proposta literária tinha esse hábito esse formato de escrita. Enfim. Então ela fala do Ceará e fala desse contexto que eu já venho comentando. Então, desse abandono do Estado, dessa miséria. Porque, assim, não era só que tinha um abandono do Estado, tinha um abandono de forma geral. As pessoas não tinham oportunidade de trabalho. Quando tinham, era uma exploração violenta, né? Os espaços não você tinha essa seca, então não tinha como ter uma autossuficiência e essas pessoas ficavam à míngua, né? Então ela vai trazer esse contexto, ela é muito importante, assim. E é interessante que ela traz um contexto também histórico anterior, que é essa seca de 1915. E ela escreve justamente no ano da virada ali, em 1930, que é um ano do início dessa segunda fase modernista, né? E além disso, como vários outros autores aqui, ela escreve peça de teatro, literatura infantil, escreve crônica, trabalhou em jornais, ela trabalhou justamente no jornal chamado O Ceará, no qual ela vai fazer um texto crítico a um concurso de literatura que esse jornal promovia, e aí esse texto dela reverbera muito bem, e ela é contratada pelo jornal. E é interessante que depois ela ganha esse concurso, eu acredito, né, trabalhando lá de dentro do jornal. Né? Então ela já entra com esse posicionamento crítico com relação à mídia, né, por exemplo. É interessante. Ela é uma das autoras também que está presente na fundação do Partido Comunista Brasileiro. Né? Depois, esses autores eles vão viajar bastante, então ela passa pelo Rio de Janeiro, passa por outras partes do Nordeste,
e vão estar presentes em alguns momentos importantes da política brasileira. O 15 é a grande obra, é a obra mais lembrada dela, assim, que é desse contexto da seca do Ceará. Né? Aí nós entramos no Graciliano Ramos, que é considerado um mestre no regionalismo. Ele é, de fato, talvez o autor mais lembrado quando se fala desse período, e o que tem a obra provavelmente mais que ilustra melhor todo o pensamento disso, que é justamente Vidas Secas, né? Então ele fala, nada existe fora dos acontecimentos. Aí você já vê o compromisso dele com a realidade palpável, com a realidade material, com o que acontece de fato no mundo, e não ficar teorizando, e não ficar ficcionalizando em cima disso de forma desmedida, né? Você vai criar uma ficção, é óbvio, mas você não vai colocar um contexto que não tem um cabimento, que não tem uma justificativa real da realidade, né? Real da realidade. Maravilha, hein, de professor de literatura que vocês têm. Aqui algumas cenas do filme. O filme é muito famoso. É, é interessante o filme porque ele pode ser até difícil de assistir, assim. Hoje em dia, porque ele tem um ritmo bem lento. Ele tem essas caminhadas longas pelo sertão. Ele pode ser considerado assim um pouco monótono, né? Mas essa é justamente a proposta dele. Porque a ideia é, primeiro, observar muito o espaço. Então você tem essas cenas silenciosas, você tem essa coisa simplesmente de mostrar o grupo. Inclusive até tem uma... Dá para remeter aos Retirantes, né? Aquela obra de arte que estava lá no começo do slide. Então você tem esse olhar justamente para a geografia, você tem esse olhar para os personagens, e aí você vê o personagem fazendo alguma coisa, ou ele só parado, olhando para algum lugar, ele tem uma espécie de parece que tá olhando dentro da mente daquela pessoa e dessa coisa psicológica, né? Então, o filme é muito interessante, como eu falei, ele pode ser um pouco lento, mas ele justamente ele consegue converter em imagem uma das propostas textuais do Vidas Secas, que é a linguagem seca, né? Que a gente fala, que é esse estilo conciso, tá isso daqui, linguagem despojada e seca. Por que seca? Porque ela é assim, não tem uma tentativa de embelezar as coisas, não tem uma tentativa de poetizar, muito de romantizar, né? O romantismo é justamente o oposto aqui. É trazer a dimensão psicológica e da realidade o mais fiel possível. Então ele vai ter essa linguagem direta, objetiva, muito ríspida até, muito dura. Também é um livro considerado muito monótono por conta disso, mas é assim que ele consegue traduzir em linguagem a relação que a pessoa tem com o espaço, que os personagens têm com o espaço, porque é um espaço que não dava muitas possibilidades de você fazer um monte de coisa, de você refletir o tempo todo. Então você tem justamente essa vida, a vida seca, essa mentalidade travada, né? Essa vida que é subalternizada e tal. Então ele consegue traduzir isso em linguagem, depois o filme tenta também. Então é interessante pensar nisso. É justamente uma coisa que as pessoas criticam, que é justamente a proposta do livro, né? Enfim. Esse é jornalismo universal, no sentido de que essas características que são estudadas em um contexto local, elas conseguem se relacionar com vários ambientes, né? Ai, desculpa, gente. Então, o homem e a cidade em constante desequilíbrio, né? Você vai ter esses personagens que é uma família que fica caminhando, né? E procurando trabalho, enfim. E você tem um desequilíbrio entre essa família e outros personagens que aparecem. Aparece um policial na história e tal, e cada um deles você vai ver que ele tem uma patente, eles têm uma representação dentro do todo num contexto político nacional. Essa análise psicológica, acho que já falei bastante,
animalização do homem e humanização dos animais. Isso é uma relação que ele traz no Vidas Secas com a baleia, né? Que é justamente a cadelinha. A baleia aqui, bonitinha a baleia. Que é a cadelinha e que às vezes ela vai ter um ato assim que é mais humano no sentido de preocupação com o próximo, no sentido de generosidade, nessa coisa mais de uma sensibilidade com o mundo, mais humano do que os próprios humanos, que às vezes vão tomar atitudes irracionais, que vão tomar atitudes que são animalescas, que são de uma agressividade ou de uma falta de sentimentalismo, justamente porque o ambiente já secou isso dele, né? Daí o Vida Seca. Né? E a fidelidade ao real, que já falei muitas vezes. Aí algumas outras obras que são Infância e Memórias do Cárcere, que são obras autobiográficas, e é interessante porque ele faz um contexto pessoal, mas essa pessoalidade também, o Memórias do Cárcere, por exemplo, foi justamente o momento que ele estava preso por conta desse pensamento subversivo e de associação com o comunismo e esse tipo de afiliação que esses autores tinham. Ah, uma coisa que eu falei que ia falar e estava quase deixando passar. Quando fala de comunismo, assim, tem aquele pensamento, claro, de base lá da Europa, né? Que você tem o capitalista, que ele produz, e aí ele explora o outro, e a partir do outro ele tira lucro a partir do trabalho do outro. E aí a proposta do comunismo, né? Educar as pessoas, depois, né? E depois as pessoas numa gestão geral, assim, tentarem fazer uma distribuição melhor dessa renda a partir de um governo do povo, né? No comunismo. Mas para isso tem um caminho no socialismo, que é um Estado um pouco mais presente e tal, enfim. Então, esses autores vão ter uma aproximação com esse pensamento, todos eles, mas também não é uma coisa alienada no comunismo europeu. Porque quando o Marx ele escreve isso, ele está num contexto lá de industrialização europeia, ele está num contexto de países que são minúsculos, se você pegar o tamanho da Alemanha, tamanho dos países lá europeus, né? Especialmente os que estavam nessa efervescência cultural ali no momento em que o Marx escreve, eles são pequenos, então é um contexto muito localizado, né? E de industrialização, que a industrialização num local ela consegue valer para todo o país. Aqui no Brasil, você não consegue ter essa mesma relação, porque é aquilo que eu já venho falando. Você tem esses personagens que eles estão completamente à margem do sistema. Eles estão completamente abandonados da economia, da movimentação política, da movimentação econômica, de todo o contexto brasileiro. Então, esses autores eles vão pensar muito também nessa chave, que é dessas identidades locais e de como essas localidades conseguiriam se manter. Né? É claro que eles vão propor um Estado que apareça mais e que se interesse mais por isso, que não fique se preocupando em queimar café para vender mais caro, que se preocupe de fato com a população. Mas eles vão pensar numa outra chave que é muito mais nacional, que é muito brasileira. Todos eles, inclusive, o Graciliano Ramos, ele vai ser prefeito de uma cidade, lá em Alagoas, e outros autores também, ai meu Deus, Jorge Amado, ele mesmo, hein, ó. Já estava no slide aqui. O Jorge Amado também vai ter uma filiação política, vai participar de ministério, enfim. Todos eles vão ter de fato uma atuação muito presente. Eles eram militantes mesmo, assim, não era aquele lance de ficar só escrevendo e pensando nas coisas. Eles tentavam de fato impactar a realidade assim através de ações, o que é muito interessante, além de refletir sobre ela através das obras, né? Então também não fiquei muito preso assim, os autores todos comunistas e tal. Tem muito um outro contexto que eles trazem em torno disso também, aqui no Brasil. Então aí o Jorge Amado. Peraí, terminei de falar. Sim. Aí o cárcere, ele vai fazer um estudo psicológico de si mesmo aqui, que é interessante. Gente, coração vermelho. Então aí o Jorge Amado, ele vai ter o regionalismo pensando a partir da Bahia. Né? Então, a Bahia é interessante porque ela é um local, assim,
que tem um encontro cultural muito forte até hoje, né? E aí lá você vai ter tipos marginalizados, você vai ter senhores de locais, você vai ter gente muito rica e gente muito pobre, essa desigualdade muito presente, assim, num contexto observável, assim, né? Dentro da cidade. Foto em 4K. Aqui, tá ligada, né? Só a qualidade máxima. Tá ligado? Astronauta, pode crer. Astronauta é tipo um astronauta de carro? Eu fiquei pensando nesse nome aí. Depois me explica isso aí. Enfim, a foto aqui é qualidade máxima, mas o importante é o conteúdo, entendeu? Ó, então ele vai fazer esse regionalismo a partir da Bahia. Inclusive ele vai ter fases também que são divididas justamente em contextos de Salvador. Então você vai ter esses momentos, cadê as fases aqui, ó? Esse momento do proletariado, momento do ciclo do cacau e crônicas de costumes. Então, pautado inteiramente na cultura local, ele vai conseguir trazer. Eita, meus cachorros ficaram doidos. Ele vai conseguir pensar toda a sua obra, focando em personagens diferentes. E aí é interessante ler a obra, uma quantidade considerável das obras dele, porque você tem uma espécie de construção da localidade, de um imaginário, de todo esse espaço, dessas interações no espaço. Então, o que está acontecendo nesse chat aí? Não entendi nada. Enfim, então ele vai ter esse foco em tipos marginalizados. Justamente aqui é onde a segunda fase modernista ela se diferencia muito do realismo original, né, da proposta realista, que é esse neorrealismo, que é pensar a realidade a partir dos tipos marginais, a partir daqueles que estão desamparados, que não têm uma situação econômica boa, que estão dentro de uma cultura que joga eles para baixo. Aqui, uma outra coisa também pensada em cima da militância desses autores, que lá na Europa você tinha esse contexto de classe social puramente, mas aqui no Brasil você tem questões raciais muito fortes, ainda mais na Bahia. Bahia tem, até hoje, né, acho que vocês devem saber disso, maior concentração de pessoas negras fora da África, né? Então, esse contexto racial também é muito forte. Às vezes a pessoa, assim, ela teria um acesso até econômico dentro da localidade da cidade que ela nasce, mas por conta da cor da pele tem uma hostilização. Então, o Jorge Amado vai trazer isso também. E a partir dessas pessoas que estão à margem, é que vai ser refletido em torno da sociedade, né? Então é muito interessante esse outro movimento que se faz, esse outro olhar que se propõe. E essa fala do povo, que é uma coisa que já vinha acontecendo na literatura, que é essa fala um pouco mais popular, né? E de assuntos mais corriqueiros, né? Mais comuns, mais rotineiros, assim. E aqui a valorização da figura feminina ela vai aparecer especificamente num último ciclo dele, né? Que é o último momento em que ele vai escrever Gabriela, ele vai escrever Dona Flor e seus dois maridos, enfim, esse momento que ele vai pensar mais nos costumes locais e aí ele vai ter essa atenção da figura feminina muito forte. Por mais que já tenha antes, no próprio Capitães de Areia, que já é da primeira fase, tem uma personagem feminina muito forte, muito importante, mas aqui ele pensa mais no sentido de grupo, né? Aí é interessante também esse proletário, porque é um grupo organizado. O caso do Capitães da Areia, o protagonista é o grupo, né? Não tem uma pessoa que recebe mais atenção. E ele tem esse ciclo do cacau, esse Terras do Sem Fim, é um dos romances considerados mais importantes dele, talvez a obra-prima aí, por conta de toda a expansão que ele consegue trazer em torno do assunto, mas ele vai ter essas três fases: proletariado, ciclo do cacau e costumes, depoimentos e essa questão da figura feminina aqui. Eu vi que tinha chat. Os dogs são, eles estão aqui, prova de concentração. Sabe que lá na Unifesp, onde eu estudo, você tem o prédio em cima e aí embaixo tem o pátio, né? E aí, bem na hora da aula, a bateria, ela fica ensaiando. E ela ensaia todos os dias. Eu nunca vi uma bateria tão comprometida numa faculdade.
todos os dias, atrapalhava todas as aulas, sem exceção. É um teste de concentração. Você quer ver apresentar trabalho com a bateria tocando lá embaixo, aquela batucada loucura, cara. Brasil, ó, Brasil é teste de resistência. No dia, não, é o dia que você mais quer que esteja silencioso, é o que tá pior. Cara. Então, a bateria da Unifesp aqui, ela ficava entrando nos concursos de meio de ano. Então ela ensaiava todo dia. Não, nossa, prefiro meus dog, viu? Enfim, continuando aqui o tema aqui, a gente tem o José Lins do Rego, que ele vai ter um outro também, uma outra localidade, e ele vai pensar muito na cana-de-açúcar. E aí é interessante pensar nessa divisão em economias que se tem desses autores. Então, o Jorge Amado vai ter o momento do cacau, e o José Lins do Rego ele vai ter essa divisão da cana-de-açúcar, né? E pensar como que, dentro do contexto capitalista e mais especificamente contexto capitalista brasileiro, como que essa economia de exploração de um recurso natural, ela acaba centralizando toda a cultura de um espaço, de um local. Tudo gira em torno daquilo. Até hoje, se você for, por exemplo, no interior de São Paulo, você vai ter uma usina que ela vai plantar cana-de-açúcar, vai ficar arrendando um monte de terra para plantar cana-de-açúcar, e as cidades pequenas, todo mundo, o grande futuro de todo mundo é trabalhar na usina, ter um cargo lá dentro. Enfim. E aí esses autores já estavam trazendo essa reflexão aqui de forma muito mais pesada, né, claro, com essa carga política bem forte. E aí o José Lins do Rego vai ter essa proposta. Então ele tem essa vivência no engenho. É importante lembrar aqui que o engenho, a gente vai ter os engenhos na época da escravidão. Depois que a escravidão acaba, vai ter o engenho, vai continuar. Mas tem um outro, né? Deve-se ter, pelo menos, uma outra proposta de organização ali, especialmente econômica e que não seja exploratória e que não seja agressiva, mas né, o Brasil ele dificilmente proporciona essas mudanças tão bruscas assim, né? Especialmente se for uma mudança para o bem. Então você vai ter esse momento aqui que ele fala é um momento de decadência dos engenhos de cana de açúcar. Então é um momento que isso para de perder o interesse. Se você pensar em 1930, que é esse contexto do café, né, e toda essa questão. Então, e como essas mudanças na economia brasileira, elas vão deixando um rastro de desamparo pelo caminho, né? É interessante pensar naquele filme também que eu já deixei, tá lá no Classroom, que eu já comentei em umas aulas anteriores, que é Uma História de Amor e Ódio. Vocês vão vendo que o personagem ele passa em vários contextos do Brasil. E como assim, a partir do momento que aquele contexto perde interesse, aquelas pessoas elas vão ficando para trás na história, assim, elas vão ficando desamparadas. E aqui isso é uma coisa que aparece muito nessa segunda fase, né? E a grande obra aqui é o Fogo Morto, que ele vai se focar em um engenho para trazer toda essa história aqui. Aqui é um texto sobre o filme, como eu comentei, o slide não é meu, acho que não achei interessante comentar o filme, não. Eu não assisti, não sei, não posso indicar o que eu não vi, mas esse período da literatura ele foi bem retratado no cinema. Acho que Jorge Amado foi um dos autores que mais foram retratados no cinema brasileiro. Caramba, tiro, mano. Bom, a base aérea, né? Aqui, se eu tô na Unifesp e ouço tiro, parça, tá maluco. O clima fica tenso. Enfim, deixa eu só finalizar aqui. Então, o último que a gente tem é o Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, que depois vai ter um filho dele, que também é importante para a literatura posterior aqui no Brasil. Vou ler só esse, esse trechinho dele aqui, porque é o que dá uma diferenciada de outros autores. Ó. Em geral, quando termino um livro, encontro-me numa confusão de sentimentos. Um misto de alegria, alívio e vaga tristeza. Relendo a obra mais tarde, quase sempre penso, não era bem isso que eu queria dizer. Então, primeiro que tem uma porção sentimental dele aqui, que nos autores anteriores parecia que eles se esforçavam para retirar isso. Então tem esse lado dele e tem uma reflexão em torno do próprio texto, né? Aqui as obras dele
também vai ter essa divisão, e a divisão interessante que são diferentes, mas todos estão dentro desse contexto de um comentário muito parecido, né? Então você vai ter esses romances urbanos, que é mais focado assim em personagens, a relação deles com o espaço, assim, né? A grande obra que é a mais famosa é Olhar e os Lírios do Campo. Romances históricos, que é justamente esse lado de registro muito forte da segunda fase modernista aparecendo. E ele, a grande obra é essa de tentar registrar um amplo contexto do Rio Grande do Sul e fundamentar a história do Rio Grande do Sul. E os romances políticos, né? Que o mais famoso é um incidente em Antares, que é muito interessante esse livro, porque ele é uma cidade, Antares é uma cidade, e aí ocorre alguma coisa, né? E, e aí, a partir dessa coisa, vai começar a se investigar todo o contexto da cidade, o contexto político, de como que um político ele faz alguma coisa com outro interesse, de como que os empresários agem em torno de um outro interesse, e as pessoas, enfim. É um texto muito interessante para pensar a economia brasileira, porque ele pensa num sentido local, mas cabe para vários contextos. Aqui um trechinho do Carlos Drummond de Andrade, que eu vou pular, mas é só para vocês lembrarem, por exemplo, que o Carlos Drummond de Andrade ele teve um momento em que ele comentava muito sobre as amizades dele, né? Comentei isso na última aula, que ele fez várias reverências, ele fez texto em homenagem a muitas pessoas, e ele faz um justamente para o Érico Veríssimo. Né? E aí, por último aqui, é o Dionélio Machado. É mesmo, né? Engraçado o slide aqui. Ah, não. Aqui a foto volta. Não tem nada a ver, eu ia falar besteira. Deixa quieto. O Dionélio Machado, vou ler esse trechinho dele aqui. O que nos cerca e aprisiona é um infinito, a falta de horizonte próximo, que marque uma etapa, como quem diz, uma finalidade. A ansiedade, porém, é a mesma. Então ele fala que às vezes essa, esse infinito ele é um sentido de amplitude, de uma visão além, assim, né? Então, deixa eu deixar o texto na tela, né? Então, o que nos aprisiona, ele fala, o que nos dificulta o nosso movimento, o que nos marca assim, é esse infinito, é essa coisa que sempre está muito distante, que é a falta de horizonte próximo. E que marca uma etapa, que a partir dali você chega naquele objetivo e você tem uma mudança. E ele fala, a ansiedade, porém, é a mesma, como se você tivesse realmente um objetivo para chegar. Então, ele é o que vai ter esse lado pessoal muito forte. O grande romance vai ser Os Ratos, que é essa coisa aqui, experiência de introspecção, justamente. Introspectiva é aquela coisa pessoal, que vai olhar muito para dentro, né, do ser humano. Então, esse lado pessoal dele é o que vai aparecer mais forte. E aí ele vai estar dentro dessas reflexões existenciais, assim, entre querer muito as coisas, mas você querer uma coisa que você não conhece bem, e tá tão ansioso quanto se você tivesse de fato um objetivo traçado para alguma coisa. E aí ele faz, a partir disso, uma investigação de problemas humanos dentro da sociedade, a partir dentro dessa coisa do cotidiano e da convivência humana, assim, né? É interessante, é bem mais pessoal do que os outros. Talvez por isso até seja um pouco menos lembrado, né? Sempre, segunda fase, em geral, vai remeter ao Graciliano Ramos, ao Jorge Amado, mas esse autor aqui, o Dionélio Machado, também ele tem uma importância dentro desse contexto, porque ele reflete o mesmo contexto histórico, né, nesse sentido, mas a partir de um outro ponto de vista, né? Enfim. Acho que é isso, gente. Por hoje é isso aí. A palavra-chave, relembrando, é linguagem neutra, já tinha esquecido, já deixaram aí, né? Tá aí para trás no começo da aula. E, e é isso aí. Se vocês tiverem nenhuma dúvida, fechou. Uh, cadê? Aqui. Aí. Obrigado, Guilherme. É,
Obrigado, pessoal, aí pela presença também. Lembrando, tá, que também aí compartilhem o canal do cursinho, se inscrevam lá, quem não se inscreva, se inscreva. E compartilhe com os amigos que não estão estudando por nenhum meio de comunicação para assistirem às nossas aulas também pelo YouTube, tá? Um brigadão para você, tá, Guilherme? Obrigado para a Tati também, eu acho que ela tá por aí ainda. E bom final de semana, pessoal. Amanhã tem mais aula. Valeu! Valeu.